o nosso inconsciente é como um iceberg, uma pequena parte que é o nosso consciente e a maior parte do inconsciente está submerso. Você não vê, está lá. Foi construído, foi guardado. É uma construção de uma ampla cadeia de acontecimentos, de fatos que são acumulados ao longo da nossa vida, coisas que a gente guardou, coisas que a gente não entendeu, coisas que a gente não processou e fatos também do cotidiano, fatores da nossa vida, né? O inconsciente está lá. A gente não vê, mas está lá. Que o ego, ele junta coisas do inconsciente, coisas do consciente e estrutura de uma forma ampla, conectada a várias cadeias de acontecimento. Nesse ponto de vista que na psicanálise a gente estuda, o ego é como se fosse uma criança que ao longo de uma vida ela vai crescendo, aprendendo, vai sintetizando tudo e vai guardando no seu inconsciente e transmitindo no seu consciente. Dentro dessa criação que você teve, dependendo de como você foi criado, como você conviveu em sociedade, com a sua família, o que você teve de acesso na sua vida, vai ajudar a compor esse ego. Nós, como seres humanos, temos a necessidade de ter o mínimo de amor necessário para a gente viver como pessoas. Bons momentos, boa educação, bons momentos de amor, de acolhimento, ou seja, que mínimo necessário é esse? Muitas das vezes a gente, quando nasce numa família onde temos uma violência, temos uma carência afetiva, onde o lar é turbulento, onde nossa família é desestruturada, problemas com dinheiro, problemas com drogas, problema com alcoolismo, problema com, vamos dizer assim, uma certa prostituição, que tipo, do ponto de vista que eu estou colocando prostituição, é como se fosse pai que adultera, né, mãe que adultera também, e acaba tendo esses vícios, né, de comportamentos fora de um casamento. Isso quebra a estrutura familiar, né? Assim como outras coisas também. Enfim, o ego, passando por muita coisa assim, de dificuldade, deixa o ego frágil. O ego fica danificado. E quais são os impactos de você ter um ego danificado? Você não tem estrutura mental de suportar lembranças da sua vida que você possa estar trabalhando. Vamos supor que você gostava muito de uma menina, né, de uma garota, ou a menina gostava muito de um rapaz. E ela queria a vontade de estar com esse menino, ou o menino tá com a menina, e não consegue, né? Faltou coragem para ir lá falar, faltou um clima, faltou um acontecimento. O seu sonho de ficar com essa pessoa não se realizou, não foi para frente, e aquilo virou um certo pensamento negativo para você, você acaba deixando isso para trás. Você acha que, não, isso é besteira, deixa para lá, tempo que passa. Com o passar do tempo, né, isso estou dando um exemplo, mas pode ser outra coisa, pode ter sido uma agressão, pode ser um abuso, né, pode ter sido um momento que teu pai ou tua mãe foi muito abusivo com você e não valorizou aquilo que você estava fazendo, estudando, você não teve o reconhecimento. São inúmeras possibilidades de acontecimentos negativos assim. E aí o que vai acontecer? Se você tem um ego frágil, um ego que ficou fragilizado, você não vai suportar a lembrança desse fato. Principalmente de fatos muito pesados. Tá? Coisas que te deixaram um trauma ou uma marca muito forte em você, você com um ego frágil, você não vai conseguir desenvolver. Caso você desenvolva, eu vou dar por experiência própria. Eu e a minha esposa estavam passando por um momento complicado, né? E a gente precisou fazer uma consulta com um psicólogo na nossa igreja lá. Acabou que inconscientemente eu falei de algumas coisas que eu não estava preparado para falar. E quando eu falei, eu me senti tão mal de ter falado que eu nunca mais voltei no psicólogo de novo. E nunca mais eu quis embarcar numa situação dessa. Porque o meu ego estava fragilizado. O meu ego estava como uma criança, sabe? Imagina só, você
Vou dar um bom exemplo. Quando você tem criança pequena, de 0 até 6 meses, você sempre dá, acho que até 1 ano, você dá mingau, papinha, leite materno, coisas assim, sempre coisa tudo, você não dá nada sólido. Depois que a criança começa a ter dente, aí você começa a dar coisas mais sólidas. É exatamente aí onde eu quero chegar. Quando você tá com seu ego fragilizado, você é como se fosse um bebê. Você não aguenta comer coisa sólida. E essas lembranças negativas, pesadas que tá no teu inconsciente, é como se fosse um alimento duro. Você não consegue mastigar. Porque ele já está guardado no teu inconsciente justamente porque você não conseguiu entender. Né? Casos de abandono, violência, ou necessidades básicas que você não teve assistência. E isso compõe uma fragilidade no seu ego. E aí você não consegue digerir isso aí. E vira um baita de um problema e depois você não volta mais atrás, quando é caso de terapia, você não dá prosseguimento mais à terapia, você abandona, deixa pra lá, né, e continua vivendo sua vida. Só que de forma geral, todo mundo tem problema. E se a gente não enfrenta esses problemas e a gente decide empurrar com a barriga, né? Um dito popular, empurrar, vamos lá, tô levando, né? Eu tô aqui, eu resolvo assistindo um filme, jogando um futebol, ficando com uma mulher na rua, e você vai empurrando os seus inconscientes, deixando pra lá e tampando buraco com momentos de lazer, de prazer, para esquecer seus problemas. E você não tá superando seus problemas. Você só vai estar criando mais sintoma. Porque é óbvio, né, que o seu inconsciente, ele tem um poder muito forte, ele é inteligente. O seu inconsciente, a sua parte consciente, a parte consciente da sua alma, fica com medo e acuado das lembranças do passado. Mas o seu inconsciente está com um peso, uma carga tão grande, que ele vai falar assim, pô, beleza, você não quer conversar sobre isso não, né? Tá bom, beleza, você não quer? Mas eu vou fazer você conversar mesmo sem querer. Aí sabe quando você esquece coisas? Quando você tem uma reação muito explosiva com uma coisa boba, né? Tipo, você meio que surta, sabe? Você erra tal coisa, você não se perdoa, você não se tolera, você acaba, ou até mesmo tendo um outro tipo de comportamento. Por exemplo, você acumula coisas, você gasta dinheiro desnecessariamente com coisas que não tinha importância, vira um hábito de ficar sempre comprando coisas desnecessariamente, não importa, mesmo que seja barata ou caro, mas você compra, não tem necessidade. Pode ser comida, você come na expectativa de tampar um buraco dentro de você. Você come por uma certa vontade de controlar uma coisa que você não controlou. E aí você vai cada vez mais nessa, sabe? E é uma coisa ou outra, pode ser um outro vício qualquer, pode ser um vício em vídeos adultos, que aí você tá tentando ter uma coisa que você não teve, ou que você tá tentando preencher uma parte, um vazio existencial dentro de você provocado por um problema do passado. E esse é o problema do enfraquecimento do ego. Né? Que eu espero. Esse assunto pode ser debatido por muito tempo, tá? O ego é uma das partes de que Freud nos ensinou um tamanho muito grande, porque isso é falar do ser humano, falar da alma do homem, no meu modo de ver. O ego, ele é uma parte da nossa alma muito grande. Se não for nossa alma, né? O princípio do nosso trabalho é o fortalecimento desse ego. De chegar não é te mimar, mas é te dar o mínimo que você não teve. Que, convenhamos, quem procura terapia ou uma ajuda, ou um aconselhamento, é uma pessoa que, tá perdida, cara. Sabe, aquela pessoa que não sabe o que fazer com a vida dela. Ela não se entende, não sabe o porquê faz o que faz, não sabe por que as pessoas reagem a ela pelas coisas que ela faz,
E isso cria na pessoa uma agonia, uma depressão, a pessoa, pô, caraca, e agora? Eu, tipo, não sei. Então, no meu tipo de trabalho, né, eu gosto de uma parte mais humanizada de uma terapia. Nada de palavras muito complicadas, sabe? Conceitos técnicos. Acaba que esses conceitos técnicos nos dão um embasamento, uma base de como cuidar do nosso paciente, do nosso cliente. Tem uma fase que Jesus, ele fala o seguinte: ah, Israel, quanto que eu quis te acolher como uma galinha acolhe os seus pintinhos, né? Exemplo, é tipo assim, não sei se vocês já foram da roça ou já passaram por por perto, mas a galinha tem vários pintinhos, certo? E quando eles são bem pequenininhos e alguma coisa amedronta esses pintinhos, a galinha abre as asas e os pintinhos vão tudo para baixo. Cara, aquilo ali é tão interessante. E é óbvio que no comportamento da natureza e de animais e aves, tem vários outros animais que também faz algo parecido, né? Tem peixe que engole até os próprios filhotes, depois cospe para fora, né? Ele falou: ah, eu quis acolher vocês como uma galinha acolhe os seus próprios pintinhos. Cobre, protege. Então, quando tem um indivíduo que vai nos procurar e querendo uma ajuda, a gente tem que estar ciente desse comportamento de acolhimento. Às vezes o cara não teve um pai, o cara não teve uma mãe, o cara não teve uma namorada, o cara não teve uma pessoa que gostava dele. E você vai ali, acolhe, escuta o que ele tem para falar. Nosso paciente, ele tem um lugar de fala e o lugar de fala dele é importantíssimo. Esse é o único momento que o indivíduo tem dentro da sua vida inteira em que ele é dono desse próprio momento. Ele pode ser ele pode falar o que ele quiser, pode dizer o que ele quiser dizer, entendeu? Sem julgamento, sem crítica, né? Apenas você ouvi-lo. E nos dias de hoje, você não pode falar o que você quer falar para qualquer pessoa. Você não pode nem falar para sua própria mãe, né? Você chegar para sua mãe e falar assim: ah, porra, eu te odeio. Porque você me abandonou, porque você me largou, porque você não me acolheu, não me deu o amor necessário. Você vai falar isso pra uma mulher idosa, ela pode até infartar, entendeu? Você vai chegar pro teu pai e vai falar uns negócios desse, você não pode. Mas na terapia você pode. Numa terapia, no meu caso, eu sou um consultor analítico. Eu digo por experiência própria. E eu convivo com outras pessoas que já passaram por consulta de psicólogo, psicanalista, e a falta de humanidade no terapeuta é gigantesco, chega até a ser revoltante. Eu acho que porque não passaram pelas coisas horríveis que o ser humano passa, então eles agem como se fossem robôs, né? Médico também tem um comportamento horrível desse também. Quando eu tive no angiologista, ele falou umas grosserias comigo que até hoje, porra, eu fico me perguntando se é assim que ele trata todo mundo. E teve muita gente que gostava de fazer tratamento com ele, não sei porquê. Ao você fortalecer o ego do indivíduo, ele começa a ter estrutura emocional para suportar a lembrança do seu passado. Porque tem lembranças que são tão pesadas, tão traumatizantes, que o indivíduo sem um ego, ele não vai querer, cara, acessar. E se ele acessar, vai lidar muito mal com isso. Então, você fortalecendo, ele vai lidar muito melhor com os seus problemas. E vai ser bem interessante, porque uma vez que ele consegue superar mais um pouco os seus problemas, ele vai cada vez mais procurar mais. Vai ser como se ele cavou 2 metros de profundidade, achou uma barra de ouro. E aí ele vai e fala assim: cara, se você cavar mais, você consegue tirar mais. E aí ele vai o quê? Vai cavar mais, vai pegar, aí vai achar 2 barras de ouro. Depois ele vai cavar mais 2 metros, vai achar 3 barras de ouro. E é mais ou menos assim que acontece no nosso inconsciente. Lembrança de uma vida inteira. Isso tudo não se resolve numa única consulta. Isso tudo não se resolve da noite pro dia. É necessário várias consultas, várias idas ao terapeuta, várias tentativas, erros, acertos, muitas colaborações para acessar esse inconsciente dela. E se ela não tiver capaz, entendeu? Não vai ter êxito. Então, ou seja, fortalecer o ego é uma base importantíssima do nosso trabalho. É a forma que eu trabalho. É uma área que eu me concentro bastante. Esse foi a nossa reflexão de hoje, né? Quem gostou, por favor, se inscreva, deixa seu like. Sugestão, pode comentar, entendeu? Eu não sou uma pessoa que vou ficar julgando o que você faz, só peço para ter educação, né? Pode falar o que você quiser, né?
Seja livre, faça um pouquinho de psicanálise no comentário, que quando você comenta algo que você está sentindo, acaba isso sendo um pouco de psicanálise, porque você está jogando para fora. Muito obrigado por ter me acompanhado, ter assistido o vídeo até o final.